Meus amigos, vamos começar esse pós-jogo de Vasco e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa 0, Vasco 0, lá na cidade de Saquarema, na zona rural de Saquarema. E eu começo esse vídeo aqui cravando que hoje, com toda a certeza do mundo, foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. Que coisa constrangedora, que filme de terror, que horror. Que coisa patética, meu Deus do céu, é difícil encontrar adjetivos para definir esse jogo de hoje. Horrível, 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 horrível. Meu Deus do céu, 90 minutos de nada. Cara, 90 minutos de um filme de terror, de uma tortura psicológica assistir esse jogo de hoje. Eu tenho certeza que Charles Miller, que inventou futebol, se ele soubesse que ia acontecer essa partida hoje, Sampaio e Vasco, ele ia desistir de inventar o futebol. Ele está arrependido, aonde ele esteja agora, ele está arrependido de ter inventado o futebol, porque a invenção dele, tão bonita, se transformou nisso aí, ó. Na pior partida que eu já vi na minha vida, se bobear. Que coisa horrorosa. E assim, preocupante demais, tá? Preocupante demais a forma como o Vasco vem atuando, preocupante demais a sequência da temporada, porque agora a gente tem uma semana muito importante. A gente tem o Flamengo no sábado, o jogo inclusive mudou de horário, né? Seria 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite, Vasco e Flamengo no Maracanã. E a gente tem na terça-feira Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. E eu vou confessar para vocês aqui, eu estou com medo do União Rondonópolis, porque esse time do Vasco, esse bando em campo, que parece que não treina, esse bando do Vasco em campo, eu não vejo esse time capaz de ganhar de ninguém. E agora a Copa do Brasil mudou o regulamento, porque antigamente, na primeira fase, se você empatasse, jogou nada, empatou, você está classificado. Mas agora mudou o regulamento, você empata, vai para os pênaltis. Aí, meu amigo, nos pênaltis, seja lá o que Deus quiser. Então, confesso para você que eu tô com medo do Vasco ser eliminado pelo União Rondonópolis. Porque, sinceramente, qual a diferença do União Rondonópolis para o Sampaio Corrêa? Não deve ter muita diferença. O Vasco vem jogando mal contra qualquer equipe, né? Nessa temporada de 2025. E no clássico de sábado contra o Flamengo é entrar com o maior cuidado possível, porque, sinceramente, a diferença de nível de atuação é muito grande, gente. É muito grande, é muito grande, é muito grande. O Vasco está muito atrás. O Vasco está muito atrás. E hoje é dia 10 de fevereiro, né? Hoje é dia 10 de fevereiro, tá faltando 18 dias para a janela fechar. Essa janela que tá desde o fim do Campeonato Brasileiro e até agora a diretoria do Vasco não conseguiu reforçar esse time. E acho que cada vez mais tem que ficar claro, né? Não é porque dentro de campo foi um grande jogador, dentro de campo deu alegrias, que significa que tem capacidade de ser um bom gestor, de fazer boas contratações. Cada vez mais isso vai se provando. A gente já viu isso com o Roberto Dinamite. E agora as contratações do Pedrinho, cara, são muito decepcionantes mesmo. Hoje mais uma partida patética do zagueiro Lucas Oliveira, que vai mostrando, enfim, muita dificuldade em se adaptar ao Vasco. E eu tô sendo bonzinho aqui porque eu não quero queimar jogador, eu não quero... Porque depois vem um monte de gente falar, Juninho pega muito pesado, Juninho critica demais. Mas, gente, como é que não critica? Como que não critica? Sinceramente, eu acho que tem muita gente que tem muita paciência. Eu talvez não tenha essa paciência toda. Então, hoje é dia 10 de fevereiro, acho que dá para cravar aqui. O Vasco hoje, da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o time que apresenta o pior futebol. É nojento ver o time do Vasco jogar, é nojento ver o time do Vasco entrar em campo. A forma como se comporta, é um time que não cria nada, é um time que parece estar amarrado, é um time que parece que é muito burocrático, não tem velocidade, é uma nhaca. Eu acho que o resumo é isso, o time do Vasco é uma nhaca danada, é uma nhaca, não sai nada dali. Começa o jogo, tu já vê, cara, não vai sair nada daí, não vai acontecer nada porque o time é uma nhaca. Parece que os caras não treinam. E eu não vou nem aqui culpar o Carille nesse momento, tá? Não vou nem culpar o Fábio Carille nesse momento, porque, aliás, ele tinha que montar, mesmo com as peças fracas que a gente tem, ele tinha que montar um time para ganhar do Sampaio Corrêa, pelo menos, né? Eu acho que isso a gente concorda.
Mas não dá para culpar o cara se o Vasco não tem um jogador com saúde, com velocidade. Eu acho que o único jogador de velocidade que o Vasco tem é o lateral direito Paulo Henrique. Fora isso, o Vasco não tem jogador de velocidade. É um elenco muito mal montado, né? Muito mal montado, e vai entrar aí nessa temporada agora começando para valer, porque assim, Campeonato Carioca, cara, acho que o Vasco hoje deu um passo gigantesco para ser eliminado, porque o Vasco agora enfrenta o Flamengo e o Botafogo depois, né? O Vasco tem 2 clássicos ainda no Campeonato Carioca, os 2 jogos que faltam são 2 clássicos. Se acontecer o natural, que é esse time não tá jogando nada, vai perder os 2 jogos e vai ser eliminado. Mas assim, ser eliminado do Campeonato Carioca é chato pra caramba. Mas não é uma tragédia, né? Não é uma tragédia. Tragédia é você ser eliminado já na Copa do Brasil, na primeira fase, e tem chance de acontecer, porque o time é fraco. Tragédia é você começar o Campeonato Brasileiro com esse time. E o Campeonato Brasileiro esse ano começa mais cedo, começa em março. E não adianta a diretoria vir e falar, porque adiantaram o calendário está adiantado para todo mundo. O Pedrinho já deu entrevista essa semana, né, no sorteio da Copa do Brasil, dizendo, o torcedor não quer saber que adiantaram o calendário, não sei o quê, e aí prejudica a nossa pré-temporada, prejudica a preparação. Realmente, Pedrinho, o torcedor não quer saber. Não quer saber. Até porque não é só o Vasco que teve a pré-temporada danificada, que teve a preparação adiantada, é para o futebol brasileiro inteiro. Todo mundo está começando na mesma época. Então, final de março, final do mês que vem, já começa o Campeonato Brasileiro. E eu pergunto para você, o Vasco com esse time tem condições de disputar o Campeonato Brasileiro? Porque quem assiste minimamente o futebol brasileiro hoje, crava que o Vasco hoje tem o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, se entrar dessa forma no Campeonato Brasileiro, o Vasco é forte candidato ao rebaixamento. Ponto. É forte candidato ao rebaixamento. A verdade tem que ser dita. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Muita gente gosta de ser iludido. Gosta de, não, o time é bom. Não, esse time tem condições de brigar, não sei o quê. Não tem. O time do Vasco não tem saúde. O time do Vasco não tem imposição física. Principalmente não tem velocidade. Não tem velocidade, é um time que não consegue criar, é um time que não consegue nada. É um deserto de ideias esse time do Vasco. E você entrar dessa forma no Campeonato Brasileiro, você entra fadado ao fracasso. E hoje, dia 10 de fevereiro, se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, o Vasco era um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Enfim, cara, hoje nada. Acho que não dá para aproveitar ninguém. Acho que, enfim, fica cada vez mais claro a limitação desse time e que sirva para essa diretoria acordar e ser mais agressiva no mercado, porque é muita passividade, se faz de vítima demais também, acha que está todo mundo contra eles, acha que quem critica é porque está contra, quem critica torce contra, não é assim. Todo mundo que sentou nessa cadeira foi criticado e não vai ser diferente com quem está agora. Então tem que saber lidar melhor com as críticas e trabalhar. Quer calar a boca de quem está criticando? Trabalha, contrate. Porque desde dezembro, no final do Campeonato Brasileiro, a prioridade do Vasco era o quê? Atacante. Não conseguiu trazer atacante. A prioridade era o quê? Renovar a zaga. Conseguiram trazer um zagueiro pior do que o Michael Léo Pelé. O nosso Lucas Oliveira vai se mostrando daí pior que o Michael Léo Pelé. E aí você tá surpreso? Um zagueiro que era reserva do 14º colocado do campeonato japonês. Alguém achou que ia chegar e performar aqui no Vasco? Mas enfim. Quem reclama é porque é chato, né? Quem reclama é chato, tá torcendo contra, isso, aquilo. Mas a verdade cada vez mais vai sendo escancarada aí. Infelizmente, eu queria estar errado. Eu queria que esse time estivesse voando, mas, enfim, é esperar um milagre, né? Espero que hoje ligue aí o sinal de alerta, ligue o sinal de urgência nessa diretoria do Vasco, no Pedrinho, no Marcelo Santana, porque o trabalho do departamento de futebol até agora é patético. Valeu.